Obrigado a todos vocês por estarem aqui participando e permitindo toda essa troca de informação nesse momento. Eu trouxe para vocês uma apresentação intitulada Como a Neurociência Inspira a Inteligência Artificial. Então, acho que eu vou dar já um pouco de contexto de como isso surgiu, junto com um pouco de como eu cheguei até aqui. Agora eu sou um cientista de dados no Nubank, né? Mas eu comecei a graduação lá na USP, fazendo um curso interdisciplinar voltado para pesquisa, e nesse curso eu comecei, já mais para o fim da iniciação científica, a fazer análise de dados voltada à neurociência, estudando dados de eletroencefalograma, humanos realizando tarefas e como isso funcionava na atividade cerebral. Aí eu comecei a estudar essas ferramentas de aprendizado de máquina, inteligência artificial, principalmente como ferramentas para fazer análise de dados, que é aquilo que eu já fazia. Foi com essa mentalidade que eu fui para a Universidade Federal do ABC, que tem o curso mais interdisciplinar, eu acho, de neurociência aqui no Brasil. E eu comecei focando em como usar aprendizado de máquina para analisar dados de neurociência, agora em comportamento animal também. Mas cada vez mais eu fui me interessando pela aprendizado de máquina e pela inteligência artificial, seguindo aquela máxima do Feynman. Então, a ideia de que a gente consegue construir um sistema que é inteligente. Então, se eu consigo fazer um sistema que aprende, eu consigo, de alguma forma, entender melhor de que forma se dá o aprendizado, de que forma podem se dar o aprendizado. Então, isso já vem há um tempo, mas mais recentemente, o lado oposto da inspiração começou a bater mais forte, que é para onde essa apresentação é mais voltada. Então, se a gente imaginar o espaço de possibilidades para os diferentes sistemas que a gente pode fazer tentando buscar a inteligência. E acho que vocês veem meu mouse aqui, e que ele tem a inteligência que a gente alcança em cada um desses, dependendo de onde a gente está nesse espaço, ela, na verdade, não é cheia de picos, como está aparecendo aqui, mas, na verdade, é muito mais provável que ela seja muito esparsa e que seja muito difícil encontrar sistemas inteligentes e, na verdade, é até possível. A única coisa que diz para a gente que é até possível fazer esse tipo de sistema é o fato de que a gente está aqui. É o fato de que tem alguns animais aqui que têm uma inteligência bem elevada. Então, esse é o argumento lá do Demis Hassabis, que ele é um proponente bastante grande dessa interface nos dias de hoje, de que a gente precisa usar, então, a neurociência como inspiração para a nossa inteligência artificial, porque se a gente tentar imitar características da inteligência, da neurociência, a gente já consegue ficar mais perto desse pico. Bom, então eu trouxe uma apresentação para vocês, que tem algumas... que passam em alguns dos momentos da neurociência e dessa interação, onde isso fica mais claro, claro que isso está acontecendo. Então, antes de tudo, eu vou dizer um pouco por que eu acho que isso é importante. Esse resultado está na cabeça de muita gente nos dias de hoje. Todo mundo que estuda com inteligência artificial ainda tem muito recente a vitória sobre o melhor jogador de Go da humanidade, que era o Lee Sedol, na linha de uma série de outros feitos de superação de capacidades humanas pela inteligência artificial dos últimos tempos. E a maioria desses feitos vem sendo criada pela utilização de redes neurais, certo? Redes neurais são basicamente um algoritmo de aprendizado que escala muito bem com quantidade de dados. Então, como a gente tem, desde o advento da internet, uma quantidade de dados que está escalando e crescendo exponencialmente, então essas redes neurais elas estão cada vez mais brilhando aí, tomando o centro da cena da inteligência artificial.
Como dá para ver já do nome delas, elas, na origem, elas foram inspiradas em características do nosso sistema nervoso. Mas essa inspiração, ela não é nada clara. Existem muitas diferenças, é bem difícil até comparar esses dois sistemas. Mas uma coisa que a gente pode fazer para começar é olhar quantitativamente, certo? Então, se a gente olhar aqui na esquerda, eu tenho a quantidade de conexões para cada neurônio, certo? E no cérebro humano, essa quantidade de conexões está na ordem de dezenas de milhares, 10 mil conexões por neurônio, certo? Esse número já foi alcançado por um algoritmo por uma rede neural lá em 2014. Mas, por outro lado, o tamanho absoluto de neurônios nas redes neurais ainda está muito aquém do tamanho de um cérebro humano. Enquanto o cérebro humano tem da ordem de 100 bilhões de neurônios, as redes neurais ainda estão aí nas dezenas dos milhões. Esse gráfico aqui é de 2015, mas a gente ainda está bastante distante de um número desses que está previsto aí para lá para os anos 2050, certo? Pô, mas mesmo com esse tamanho tão diminuto em relação centenas de vezes, milhares de vezes menores do que o nosso sistema nervoso, esses sistemas artificiais eles já conseguem derrotar a gente nos jogos mais milenares da humanidade. Eles já conseguem vencer a gente em tantas tarefas diferentes que não tem como a gente não se perguntar. Falta algo para que a inteligência humana seja alcançada por esses sistemas? Ou é mais uma questão da gente continuar indo nessa direção, aumentando o tamanho das redes? Está funcionando, a gente já está vencendo em um monte de tarefas diferentes. Então, falta algo? Bom, eu vou dizer que falta, senão eu nem me daria o trabalho de fazer uma apresentação dessa para vocês. Trouxe um exemplo que é chamado um exemplo adversarial, em que uma rede neural ela classifica essa imagem da esquerda como caminhão, mas depois que você adiciona um ruído, que é basicamente mudar um pouco o valor de pixels específicos da imagem, ela começa a classificar com bastante confiança que essa imagem é de um avestruz. Parece até engraçado às vezes, porque para a gente essas duas imagens são exatamente a mesma. Como para ela pode ser que a segunda pareça um avestruz. Mas isso diz mais sobre a nossa forma de percepção sensorial, visual, do que sobre o funcionamento da rede. Por que será que a gente ignora todas essas mudanças nesses pixels e a nossa percepção chega exatamente à mesma? Por que a rede ela é tão específica para aqueles conjuntos que são parecidos, para os dados que são muito parecidos com que ela foi treinada, enquanto a gente tem uma capacidade de generalização tão maior? Esse é o tipo de característica humana que diferencia a gente profundamente desses sistemas artificiais. Então, a gente consegue generalizar muito melhor para situações que são diferentes das nas quais a gente estava acostumado, ou nas quais a gente aprendeu alguma determinada coisa. E isso vai na linha também das redes neurais precisarem de dezenas de milhões de exemplos para aprender bem e para superar o nosso desempenho, enquanto a gente aprende com quanto? Dezenas? Centenas, talvez? Isso vem desde a nossa infância. Quando a gente é bebê, a gente começa a aprender coisas, a aprender diferentes coisas, e ao invés da gente ter que desaprender para depois aprender uma coisa nova, a gente só aprende cada vez mais e vai ficando até melhor em aprender. Então, ao contrário das redes, se eu mostrar para esse bebê uma lontra e ensinar para ele a identificar como uma lontra, depois eu vou mostrar para ele uma lontra filhote, ou uma lontra de pelúcia, ou quem sabe até uma lontra de cartoon, e ele vai saber identificar essas imagens, ou esses objetos que eu estou mostrando para ele como uma lontra. Isso sem precisar de dezenas de milhões de exemplos, claro, da ordem de dezenas, talvez, no máximo.
certo? Então, o que falta? O que é que falta? Mandei uma pergunta dessas para vocês. Mas uma coisa que eu posso fazer é pincelar um pouco momentos na história em que perguntas parecidas foram feitas. E de que forma alguma inspiração na nossa forma de funcionar chegou para os pesquisadores e chegou para a área como um todo para inspirar o funcionamento dos sistemas artificiais. Começando pelo neurônio. Essa imagem aqui é uma de uma série de imagens seminais feitas por Santiago, desenhadas por Santiago Ramon y Cajal. Ele, em 1900, em torno de 1900. Santiago queria seguir a carreira de pintor, mas ele não conseguiu. Aí ele resolveu aproveitar as habilidades dele, as técnicas que ele tinha, para ilustrar aquilo que ele enxergava em um microscópio. Naquela época a gente não tinha formas de tirar fotos do tecido no microscópio, ele desenhou isso. Bom, naquela época não tinha-se certeza se... Existia uma discussão muito grande quanto a como era o nosso sistema nervoso. Se ele era uma rede interlaçada, única e contínua, ou se ele era formado por diversas pecinhas que seriam os neurônios. A doutrina neuronal venceu. O que a gente consegue ver nos desenhos de Santiago Ramon y Cajal é que existem vários neuroninhos aqui e eles até são divididos em partes. Isso rendeu a ele o prêmio Nobel, que ele dividiu com o Golgi, que é quem tinha criado essa tintura que permite pintar os neurônios de preto. Então, nas três partes do neurônio que a gente vê aqui para baixo é a zona de entrada, ou input, né, por onde chegam os sinais de outros neurônios, certo? Aqui no meio, mais gordinho, eu não sei se está sincronizado, então eu vou tentar descrever, que é mais circular e mais gordinho, perto do B, na linha B, ele é o corpo celular, onde ele produz proteínas e faz vários outros processos importantes para a célula. Aqui para cima é a zona de saída, ou output, que é o chamado axônio, que vai propagar o sinal e enviar o sinal para outras regiões do cérebro, para outros neurônios e assim por diante. Certo? Se a gente fizer uma ilustração desse neurônio, a gente consegue ver aqui em cima, em amarelo, são os dendritos e o corpo celular, e aqui saindo aqui na direita, tem o axônio, que é por onde ele propagaria o sinal. Esse neurônio aqui está recebendo uma entrada excitatória, que vai tentar ativar ele, e a pergunta aqui é, ele vai propagar esse sinal? Ele vai enviar ele para frente? E aí depende, né? Se o sinal não for muito forte, isso que a gente vê aqui embaixo, no gráfico da esquerda, eu estou aqui com o mouse, se ele não for forte o suficiente, a ativação não chegar no limiar do neurônio, ele vai simplesmente voltar ao seu estado de repouso. Beleza, isso pode acontecer quantas vezes forem. Por outro lado, se o estímulo for forte o suficiente, o neurônio vai disparar um potencial de ação e vai propagar o sinal e enviar o sinal para os outros neurônios, para outras regiões neurais. Certo? Então, essa característica tudo ou nada foi uma característica bem fundamental, bem diferente do neurônio. Não tinha outras células que tinham uma característica de tudo ou nada tão gritante assim, né? Para isso acontecer dentro da célula tem diversos processos diferentes. São canais passivos e ativos, bombeando íons para dentro e para fora, mas limpando esse processo de toda essa complexidade biológica. McCulloch e Pitts criaram um modelo de neurônio, certo? Esse modelo de neurônio leva o nome deles. Eles basicamente pegaram a ideia de várias conexões entre pecinhas e essa ideia de tudo ou nada para criar um neurônio como uma porta lógica. Então, a ideia é que, nesse sistema, o neurônio é entendido como detectando um padrão. E cada neurônio detecta um padrão, certo? Então, aqui na esquerda, a gente tem um neurônio que detecta se o objeto é um círculo. E um outro neurônio que detecta se o objeto é vermelho. Aí, na hora que eu que se conectam neurônios que detectam padrões mais simples, um padrão mais complexo é detectado. Então, você consegue fazer
pelas conexões entre os neurônios, padrões cada vez mais complexos que vão ser detectados. Então, aqui, porque o limiar é de 2, ambos os neurônios precisam estar ativos para que esse ative. Então, isso aqui é referente a uma porta lógica de E. É um AND. É um E. Então, ele vai detectar se o objeto é um círculo vermelho. Certo? Então, conectando mais neurônios, padrões mais complicados podem ser feitos, né? Se a gente simplesmente mudar o limiar, a gente consegue aqui embaixo, no neurônio central abaixo aqui, uma porta lógica do OU, e usando aqui uma conexão inibitória, poderia dizer nos termos da neurociência, ou simplesmente uma conexão negativa nesse modelo, a gente consegue construir uma porta lógica de OU exclusivo. Para quem estudou ciência da computação, sabe que isso aqui são as peças básicas que você precisa, essas duas portas lógicas, para construir um sistema que seja computacionalmente completo, seja Turing completo. Então, todo tipo de função computável poderia ser feita por uma rede neural como essas. Só que, para isso, a gente teria que decidir decidir cada conexão entre cada um dos neurônios e cada um dos limiares para que os padrões fossem detectados corretamente. Então, isso era completamente insustentável, não era possível que pessoas fossem lá manualmente criar redes que seriam gigantescas para detectar qualquer padrão que fosse interessante, e algo diferente tinha que ser feito para que a gente conseguisse fazer essas conexões de uma maneira factível, né? A inspiração aí veio de novo da neurociência. O estudo da plasticidade ele foi vanguardiado por Donald Hebb. Hebb ele conhece a frase que bem chamativa, que os neurônios que disparam juntamente conectam mais fortemente. Então ele tinha descrito um tipo específico de plasticidade no qual dois neurônios sequenciais, caso um ativasse logo antes do outro, esse primeiro tinha mais chance de ativar o segundo. A conexão estava fortalecida. Esse é apenas um, dentre dezenas de tipos diferentes de plasticidade que já foram descritos desde então, e todos eles têm características estruturais, são implementados no substrato biológico de jeitos diferentes. Então, aqui, só para ilustrar uma forma através do qual isso ocorre, tem um dendrito aqui, super aproximado, de onde saem essas protuberâncias, que são chamadas espinhas dendríticas. Essa aqui faz parte daquela zona de input do neurônio, né? Essas espinhas dendríticas, elas são micrométricas. E a gente consegue ver em vermelho o local de conexão entre outros neurônios e esse aqui. Então, essas espinhas dendríticas, elas podem ser aumentadas ou minguadas. O tamanho dessa cabeça e das sinapses pode ser aumentado, a quantidade de canais receptores ali pode ser aumentada, diminuída, além de diversos processos internos. Novamente, enxugando isso de toda a complexidade biológica, o Rosenblatt ele criou o perceptron. Aí eu fiquei feliz que a gente já teve na apresentação da Malu, né, um pouco sobre o perceptron, então está já na cabeça de todo mundo. O perceptron foi então criado em 1958 com a ideia de usar uma plasticidade na conexão dos neurônios, certo? Então, a gente vê que ele é bem parecido com o neurônio de McCulloch-Pitts, mas ao invés das conexões elas estarem aqui fixadas, elas são descobertas, ou elas são modificadas pelo uso de uma base de dados. Então, de alguma forma, a gente vai falar para esse neurônio como fazer através de uma base de dados. Então, a gente apresenta vários exemplos para ele e a gente ensina para ele qual o padrão que eu quero que ele detecte. O padrão eu quero que você detecte se é uma maçã, certo? E o que vai fazer com que a plasticidade ocorra é uma comparação entre a saída real desse neurônio, o que ele está ativando ou não ativando, e a saída esperada.
essa diferença vai ser levada como um sinal de erro e vai fazer com que os pesos se modifiquem ali. O Perceptron foi revolucionário. Primeiro tem aqui um exemplo dele, atualizando a sua fronteira de decisão conforme exemplos são apresentados para ele. Então, tem vários exemplos, são bolinhas, elas podem ser vermelhas ou verdes, espero que vocês consigam ver a cor aí através da transmissão. O que a gente consegue ver é que, a partir de uma quantidade bem razoável de apresentações, ele já está fazendo uma fronteira de decisão muito boa. Bom, o Perceptron foi revolucionário. Ele tinha sido financiado pela Marinha, né, norte-americana, e eu trouxe aqui uma manchete do New York Times, que eu vou ler para vocês. A Marinha revelou o embrião de um computador eletrônico hoje, que ela espera que será capaz de andar, falar, ver, escrever, reproduzir a si mesmo e ser consciente da sua existência. 1958. Bom, isso não se concretizou, né? Como vocês devem saber. E uma das razões, as razões principais, elas foram explicitadas e trazidas à tona por esse livro que eu estou mostrando, é o livro Perceptrons, do Marvin Minsky e Seymour Papert, no qual eles fizeram a partir dos fundamentos matemáticos de como o Perceptron funcionava, eles deduziram quais seriam realmente os potenciais e as limitações dos Perceptrons. E, dentre outras coisas, eu trouxe aqui um vídeo do Minsky, bem legal, achei muito interessante, ele falando sobre aquela época, sobre o Perceptron e tal. Descobriu, entre outras coisas, que o Perceptron só podia fazer fronteiras lineares. Ele só conseguia classificar corretamente conjuntos que fossem linearmente separáveis. Ou seja, passa uma reta no plano. Então, ele não poderia fazer muito melhor do que o que ele está fazendo para separar esses dois conjuntos de dados aqui. Certo? Bom, grande parte dos pesquisadores coloca nessa publicação do livro Perceptrons o início do inverno da inteligência artificial. Essa foi uma época em que o financiamento dessa área foi reduzido gigantescamente. E a gente consegue ver isso aqui nas citações do Google Books. Se eu olhar aqui o termo da cibernética, que era usado na primeira onda da inteligência artificial, você começa a ver uma queda bastante grande, contínua aqui, e que só lá nos anos 80 vai ter uma subida de volta, agora com os novos termos da segunda onda da inteligência artificial, que são o conexionismo e as redes neurais. Então eu vou aproveitar esse parênteses de 10 anos do primeiro inverno para discutir com vocês uma outra área que também estava se desenvolvendo naquela época, que dá para notar aqui em vermelho, subindo e descendo também durante o inverno, mas depois voltando com o mesmo nome até os dias de hoje, que é a área do aprendizado de reforço. Bom, o aprendizado de reforço, ele também foi inspirado na neurociência, do estudo do condicionamento. O condicionamento operante, ele foi praticamente criado aí pelo Skinner. Skinner, ele pegou um campo de estudo que era do comportamento animal e ele resolveu estudar isso de forma muito controlada. Antes dele, os experimentos eram muito menos... você pode dizer muito menos organizados. Não, muito menos controlados mesmo. Se você pega os experimentos do Pavlov, que veio anteriormente, que fazia o sininho e os cachorros, ele fazia isso dentro de um laboratório, com outros animais ali fazendo barulho e tal. Isso está até descrito pelo Marvin Minsky, que estudou com o Skinner lá no laboratório dele. Mas o Skinner resolveu criar caixas em que ele conseguisse controlar absolutamente tudo que ia, todo o ambiente desse animal. Certo? Essas caixas
elas são oficialmente caixas de condicionamento operante, mas é bem comum serem chamadas só de caixas de Skinner. Elas possuem um aparato que vai permitir com que algum estímulo sensorial seja introduzido para o animal, como, por exemplo, nesse caso, luzes, mas podem ser sons, cheiros, e ele possui alguma forma de deixar que o animal faça uma ação motora, como, por exemplo, alavancas, ou um buraco, ou andar, ou um movimento. Então, tem outros paradigmas um pouco mais complicados do que o fechado na caixa para estudar condicionamento, e um deles é o do labirinto, no qual existe uma sequência de ações que o animal precisa tomar, uma sequência de decisões, para que ele seja recompensado só no final. Mas para ilustrar primeiro com um exemplo simples, o aprendizado de reforço, existe essa tarefa feita no labirinto em T, certo? Existem 2 braços nesse labirinto, então aqui o superior ele contém um tipo de recompensa, o outro pode ter até a mesma ou uma diferente, e um som vai ser tocado que vai ser um som diferente dependendo de onde vai estar a recompensa. Então, por exemplo, se for um som bem agudo, o animal tem que virar para a direita. Se for um som bem grave, ele tem que virar para a esquerda, por exemplo. E o que acontece nesse tipo de paradigma é que o animal aprende a tomar aquelas ações que dão a recompensa para ele no final. Então, eu trouxe uma citação da lei de efeito que descrevia esse tipo de comportamento. E é bem legal, é bem importante notar, isso é importante até para o formalismo que vem depois, que o reforço das ações ela é completamente contextual. Então, ele depende da situação particular na qual ele tomou a ação e foi ou não recompensada. Então, as respostas que satisfazem o animal em uma situação se tornam mais prováveis, mais frequentes naquela situação. Bom, foi uma busca que os pesquisadores estavam de encontrar de que forma isso estava se dando no sistema nervoso do animal, quais seriam características que seriam importantes no sistema nervoso para intermediar esse aprendizado com as recompensas. E uma coisa que descobriram foi que a dopamina parecia ser especialmente importante. Isso é ilustrado nesse vídeo, em que ao invés de dar uma recompensa, eles estimulam neurônios dopaminérgicos do animal. Dopamina é um neurotransmissor específico. E aí, conforme ele aperta a alavanca e recebe a estimulação, ele aumenta a frequência de apertos da alavanca e faz isso repetidamente, como se ele estivesse recebendo um alimento ou um outro tipo de reforço. Bom, isso batia muito bem com medidas que tinham sido feitas intracraniais nos animais, observando a ativação dos neurônios dopaminérgicos de acordo com o reforço que era dado ao animal. Então, o reforço foi dado para o animal aqui, nesse Rzinho, e a gente tem o tempo indo aqui da esquerda para a direita, e lá em cima tem um histograma de todas as ativações dos neurônios dopaminérgicos daquele animal, aqui ao longo do tempo. E o que dá para ver é que depois que uma recompensa é dada para o animal, existe um pico na atividade dos neurônios dopaminérgicos. Por isso, muitas pessoas começaram a falar que a dopamina ele era um sinal de reforço. Mas isso não explicava alguns outros resultados experimentais. Por exemplo, quando um preditor era apresentado ao animal, então seria um estímulo que dizia para o animal que ele ia ganhar uma recompensa. Então, por exemplo, uma luz que ativava para ele quando ele fosse ganhar uma recompensa. Quando isso acontecia e um preditor era apresentado, a resposta dopaminérgica, na verdade, era para o preditor e não para a recompensa. A recompensa parava de ter uma resposta dopaminérgica. Por outro lado, quando a recompensa não era apresentada,
mas o animal estava esperando por ela, então ele estava prevendo que ela ia acontecer, existe um fosso aqui, a gente percebe que até diminui a atividade desses neurônios. Então, isso era uma coisa não explicada, e dessa vez a inspiração veio um pouco do estudo, do formalismo mesmo, do aprendizado de reforço. Então, nesse formalismo, existe um ambiente que você pode pensar primeiro como se fosse aquela caixa de Skinner, para ver como é muito parecido o aprendizado de reforço com o condicionamento operante. Então, na caixa de Skinner, você teria um estímulo sendo apresentado para o animal, e ele poderia estar recebendo recompensa, e esse animal ele estaria tomando uma ação pela qual ele ia receber um estímulo ou recompensa, e assim por diante. Mas, na verdade, nesse formalismo é muito mais geral. E os estados não precisam ser estímulos, mas podem ser, por exemplo, bifurcações em um labirinto, certo? Esses estados, basicamente, o desafio do animal é tomar a melhor decisão em cada estado. Então, nesse exemplo, isso pode ser apresentado como uma tabela dos estados possíveis, aqui nas linhas, em que as colunas são as ações possíveis do animal. E cada ação tem um valor. Quanto ele espera ganhar de recompensa se ele fizer aquilo? E o que ele vai fazer é aquilo que ele espera ganhar mais recompensa. Então, aqui na bifurcação número 3, a ação que ele tomaria seria a ação de virar à esquerda. Então, esse formalismo lembra bastante daquela lei de efeito, em que a ação ela é completamente contextualizada. Ela depende da situação particular, que é o estado do animal. Em outras situações, outras ações são melhores, né? Bom, e como a gente consegue agora aprender quais os melhores valores para essa tabela? Como a gente consegue fazer com que cada um dos valores dessa tabela, os valores de uma ação em um estado, se pareçam com a expectativa da recompensa? Eu só trouxe aqui para mostrar, por cima, que são poucos passos que são necessários para chegar em uma equação de atualização que iterativamente vai aproximando esses valores dessa tabela. Cada vez que ele toma uma ação em uma situação, ele vai atualizar os valores dessa tabela. A partir desse termo, que é muito parecido com o sinal dopaminérgico. Então, eu vou mostrar isso mais de perto. A recompensa, ela está aqui, certo? Só que tem muito mais coisa. Então, se a gente olhar para esse termo, ele é formado pela comparação entre a expectativa do anterior, que seria a predição que ele tinha para aquele valor, comparada com o valor que ele encontrou de fato. E isso explica muito melhor aqueles resultados dopaminérgicos de quando era previsto uma recompensa, ela já não dava sinal de erro, porque ela já estava prevista. Então, nesse caso, o que descobriram foi que a dopamina funcionava como um sinal de erro. Aí eu só coloquei aqui um código que tem para mostrar isso mais ou menos em prática, e que é bem pouco que você precisa para conseguir colocar um sistema clássico de aprendizagem de reforço. E aqui a gente vê que basicamente toda a ação aqui acontece nessa linha 10, onde você tem a atualização da tabela com um sinal de erro. Certo? Bom, eu apliquei isso para o problema clássico de aprendizagem de reforço, que é o carrinho e a polia. O carrinho ele tem que manter a polia lá em cima, equilibrada, e ele vai ganhando cada vez mais recompensa quando ele consegue fazer isso. Aí, uma hora ele não consegue, a polia cai. Então, só para mostrar como isso funciona, conforme ele vai repetindo
vários episódios, eventualmente o carrinho consegue equilibrar a polia. Bom, aqui tem um gráfico mais ou menos de como isso acontece ao longo dos episódios. Então, você vê que aos poucos ele vai aprendendo, e cada vez mais ele consegue segurar a polia. Só usando aquele sinal de erro, comparando a recompensa esperada com a recompensa recebida. Né? Beleza. Agora, 20 mil é muitos episódios para aprender uma coisa dessa, né? Parece bem mais simples do que isso. E onde está o problema? Se a gente olhar aqui na tabela, para alguns talvez o problema fique evidente, mas não é óbvio. Aqui, a situação particular, ou o contexto, ou na linguagem do aprendizado de reforço, o estado, ele é multidimensional. Ele tem 4 dimensões: a posição, o ângulo, a velocidade do carrinho e da polia. Todas essas dimensões, elas são contínuas. Então, para eu colocar isso numa tabela, alguma discretização tem que ser feita. Então, já tem informação sendo perdida aí. Além disso, na hora que você coloca duas situações muito parecidas em linhas diferentes, elas se tornam independentes. Então, perde-se toda aquela noção de o que é parecido com o quê. Qual situação é parecida com outra situação? Para resolver esse problema, problemas de estado contínuo com aprendizagem de reforço, ao invés de usar esse formato da tabela, o que a gente precisa é de algo que use aquele sinal de erro para aprender como levar dos estados para os valores das ações. Uma função que leve da situação percebida para o padrão de ações, de valores. O que se usa nos dias de hoje é redes neurais. Então eu trouxe aqui uma imagem que é do pessoal do DeepMind, que fez esse sistema para vencer, para jogar jogos de Atari, e eles superaram o desempenho humano em dezenas de jogos diferentes de Atari. Eu não sei se chega a centenas de jogos, mas muitos jogos de Atari. Certo? Bom, esse tipo de sistema não estava ainda disponível na época do inverno, do primeiro inverno. A possibilidade de construir redes neurais, ela foi surgir em 1986 com a criação do algoritmo de retropropagação. Geralmente se aponta essa publicação do Rumelhart e do McClelland como sendo o gatilho da segunda onda da inteligência artificial. Eles trouxeram à tona um algoritmo de retropropagação que permitia superar o problema fundamental do perceptron. Então, no perceptron, o sinal de erro só conseguia ser transmitido para o primeiro neurônio e para suas conexões. Então, só elas podiam ser plásticas e aprender. Com esse algoritmo, que foi baseado em regras simples do cálculo, era possível propagar esse sinal para camadas anteriores nessas redes, fazendo com que, eventualmente, a rede como um todo tivesse todas as conexões plásticas. Essas redes, então, superavam aquelas limitações fundamentais de fronteiras lineares, por exemplo. Bom, elas... só como um comentário que eu acho interessante notar, que depois disso, algumas mudanças ainda foram feitas nesse tipo de rede neural, está aqui representada, e uma delas abandonou uma inspiração bem antiga aqui nas funções de ativação dos neurônios, que deixaram de ser sigmoidais, tudo ou nada, e passaram a ser outras funções que matematicamente funcionam melhor. Então é interessante que a gente tenha usado aquela inspiração e depois até deixado de lado. Essas redes, elas, por mais que elas não tenham aquela limitação fundamental, elas são extremamente ruins
para lidar com imagens. E, no geral, com todo tipo de entrada estruturada, né? Então, eu vou dar o exemplo da imagem. Se as entradas da rede são pixels, o que acontece? Eu estou comparando duas imagens aqui. Uma delas tem uma maçã aqui na esquerda e na outra a maçã é movimentada para a direita. Para uma rede neural dessas, a imagem é completamente diferente. Todos os pixels que faziam parte da maçã da esquerda agora são brancos. E todos os pixels que estavam aqui, que agora fazem parte da imagem da direita, eram brancos na imagem da esquerda. A única coisa que é igual entre essas imagens para a rede são os pixels que eram brancos e continuaram brancos. Né? Para a gente, é claro que é a mesma maçã transladada um pouco no espaço. Mas, novamente, isso diz mais sobre a nossa capacidade de observar objetos e perceber objetos que possuem uma invariância translacional do que sobre a rede em si, né? Então, não tem nenhum lugar melhor para buscar essa inspiração do que no nosso córtex visual. Esse aqui eu vou só passar por cima, só mostrar a imagem. É um modelo lá dos anos 80, que era um modelo que tentava descrever como o nosso sistema visual ele conseguia chegar da imagem simples da retina, construir representações progressivamente mais complicadas, mais complexas, estruturadas no espaço. Essa foi uma das inspirações das redes neurais convolucionais dos dias de hoje, que são usadas para todo tipo de entrada estruturada, como análise de texto, reconhecimento de fala. Elas jogam Atari melhor do que os humanos em dezenas de jogos. Elas conseguiram vencer no jogo milenar de Go, o talvez melhor jogador humano da história. Elas conseguem superar o desempenho humano em classificação de imagens em todas as competições do Kaggle, e elas confundem caminhões com avestruzes. Então, depois que a gente deu esse círculo completo aqui, queria comentar que essa área ainda está em completo vapor. Um dos proeminentes, que é o Demis Hassabis, ele tem esse paper bem interessante, publicado lá em 2017, você fala, é recente, mas eu trouxe aqui só para comentar o quão atual isso é. Um paper que saiu sexta-feira passada, certo? Esse paper, onde os pesquisadores, dentre eles Geoffrey Hinton, vocês devem conhecer como o avô do Deep Learning, eles estão tentando estudar o funcionamento do nosso sistema nervoso e dos neurônios, e entender como as nossas redes neuronais, as nossas do cérebro, poderiam fazer algo parecido com um algoritmo de retropropagação. Achei legal que isso saiu sexta-feira passada. Então, eu trouxe aqui uns podcasts e um livro que são interessantes de serem vistos aí depois, por quem achar interessante o tema, que são introdutórios. Esse aqui é bem legal, do DeepMind. O do Brain Inspired, ele tá sempre saindo um episódio novo, é extremamente interessante. E esse livro aqui é bom para quem tem um lado mais menos pesquisa e tal, mas todos eles são acessíveis para todo mundo. Você ia mostrar, mas eu vou passar. Queria agradecer, então, principalmente minha namorada, Gabriela Mello, mas também a minha mãe. As duas assistiram bastante vezes essa palestra aqui, dando dicas bastante diferentes. Todas as referências estão aqui, os slides eles vão estar disponíveis para vocês, junto com a apresentação. E muito obrigado. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Estevão. Mais uma ótima palestra. E só lembrando, pessoal, para fazer as perguntas, acessem o sly.do e usem o código NUML em letra maiúscula. Então, a primeira pergunta é que os problemas resolvidos, em geral, ainda funcionam em contextos muito limitados. Qual você diria ser o caminho para uma inteligência artificial genérica?
Bom, eu acho que tem várias opiniões diferentes sobre isso. Eu acho que eu estou longe de ter alguma opinião muito elaborada a respeito disso, mas eu sigo algumas pessoas que têm ideias bem interessantes a esse respeito. O Julia Pearl, criador lá das redes bayesianas e da inferência causal moderna, ele acredita que é essencial que a inteligência artificial consiga raciocinar causalmente. Então a gente tem que entender melhor como causalidade funciona e como fazer esse tipo de inferência. Tem alguns outros pesquisadores, acho que não lembro algum de nome, que acreditam que é muito importante você ter um aspecto mais multissensorial para esse tipo e mais incorporado para esses sistemas. Então, enquanto esses sistemas eles funcionam como a gente estudava até antigamente, pessoas sentadinhas no computador, olhando para uma tela, vendo um estímulo específico, como a gente até estuda os animais também, em um ambiente completamente controlado, o ambiente em que a gente treina as redes neurais é completamente controlado, né? Você tem uma entrada específica, um som, ou quem sabe, uma imagem. Enquanto a gente, ao andar no mundo, percebe visão, audição, cheiro, tato, e a gente interage com o mundo completamente multissensorial. E então tem essa linha que acha que para os robôs começarem a se tornar inteligentes, eles vão ter que ter corpo. Eles vão ter que ter corpo, e esse corpo não pode ser duro, ele vai ter que lidar com o mundo de uma forma mais parecida com a forma com a gente lida. Eu acho todas essas ideias bastante interessantes. Para mim, eu acho que começar a aprender classes novas, desconhecidas no treino, de forma assim razoável e consistente, já seria um bom começo. Eu não sei para onde vai no final, mas se as redes neurais conseguirem fazer isso, já melhora bastante. Já tá bom porque a gente precisa, né? Sim. Legal. E aí, mais uma pergunta. Vimos que o reforço dado a um animal era algo que levava a uma liberação de dopamina. Você poderia explicar o que seria o reforço em código de computador? Ah, legal. Bom, na verdade, então, o reforço no código de computador, deixa eu voltar lá só para mostrar, então, a equação. Talvez possa ser até aqui no próprio código, fica até mais simples. E eu tenho aquela tabela, certo? A tabela é o que ele vai usar para tomar as decisões. Então, aquilo que tiver maior valor na tabela, ele vai ser usado para. Vai ser usado para. Vai ser a ação que vai ser feita pelo animal naquele estado. Pelo animal não, pelo agente, né? Pelo nosso agente artificial. Beleza. Então, a recompensa simplesmente vai entrar aqui nesse sinal de erro. Ela é simplesmente esse sinal de erro que pode ser 1 ou 0, pode ser 10, pode ser um número que vai aumentar o valor daquela ação naquele estado. Então, que vai na direção contrária. Então, se você pensar na lei do Thorndike, a lei de efeito, você pensar que a recompensa torna o animal mais. Faz com que o animal mais frequentemente vá tomar aquela ação. O que a gente faz é meio que o contrário. A gente simplesmente fala assim: olha, eu vou fazer com que essa ação seja mais provável, e isso é a recompensa, certo? É basicamente um númerozinho que vai entrar nessa equação. Então, inclusive, é uma pergunta interessante essa, num outro lado, que um grande problema no aprendizado de reforço moderno é você escolher a fazer a engenharia do reforço, certo? Então, o aprendizado só vai ser tão bom quanto o que você está reforçando. Então, quando você quer, por exemplo, fazer um drone descer sozinho e pousar, o que você reforça? Eu quero reforçar se ele chegar no chão. Puta, se você só reforçar quando ele chegar no chão, ele nunca vai conseguir aprender. Porque ele nunca vai começar a chegar perto de chegar no chão. Só que se você começar a reforçar sempre que ele
consegue se manter estável parado. Aí você também, além disso, dá um reforço pequeno para quando ele se move para baixo. Só que se ele mover rápido, se fizer qualquer movimento brusco, você dá um reforço negativo, você dá uma punição. Então, e aí você vai fazendo essa engenharia do que é que você vai fazer o reforço, para no fim o seu sistema conseguir, e você pode inclusive ir mudando isso em tempo real, seu sistema vai conseguir aprender aquilo. Então é uma área por si só, a engenharia do reforço. E, finalmente, a última pergunta: a quantidade de camadas de neurônios em uma rede neural é o fator mais importante para se aproximar da percepção humana da realidade? É complicado. Essa eu gostei, essa é legal, né? Porque a percepção humana da realidade é aquilo que eu falei, né? Talvez com aquela linha da ideia da percepção humana como sendo completamente multissensorial, não interessa a quantidade de camadas que a gente for colocar, vai ser completamente diferente, né? Porque a nossa percepção, mesmo a nossa percepção visual, ela depende do nosso input auditivo, né? Vocês já devem ter feito aqueles. Tinha um que viralizou um pouco no Facebook há um tempo, em que você tinha uma boca mexendo. Ah, esse era o contrário. Bom, você tinha duas bocas mexendo e você tinha um som, certo? Era um som que era ba, 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 e você ficava olhando para a boca. Na hora que você olhava para outra boca, você ouvia vá, vá. Era outro som, em vez do B era V. E você ouvia, dependendo da boca que você estava olhando, você ouve um som completamente diferente. Porque a nossa percepção ela é completamente integrada, né? Então, os sentidos eles se mesclam para a nossa percepção. E eu não vou nem entrar no mérito da questão da consciência, porque isso está completamente fora da minha zona de conforto, mas seria um outro problema também completamente adicional sobre esse. Então, eu acho que a gente também não é especialmente profundo, né, as nossas redes neurais. Elas têm muita recursividade também, elas têm várias características que são bem diferentes das redes neurais artificiais, né? Então, eu diria que não adianta deixar mais profundo. A ResNet lá de 190 camadas, ela não percebe, não tem uma percepção humana. Certo. Muito obrigada, Estevam.